Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Muita chuva por aí, muito vento. Hoje eu quase fiquei sem a live com meu convidado, que os ventos os ventos fortes e a chuva fizeram ter uma queda de energia, mas ele já sinalizou que está tudo ok, que daqui a pouco ele está entrando. Então, a live de hoje é sobre direito e educação. E o convidado de hoje é Mário Ângelo Barreto, que é historiador. Além de historiador, é advogado. Boa noite, Sheilinha, bem-vinda. E também é nosso camarada, né, pré-candidato a prefeito em Serra Preta, né, uma cidade do interior da Bahia, depois de Feira de Santana, ali perto do Bravo, perto de Santo Estevão. E aí ele vem aqui conversar com a gente sobre o direito à educação, né? Não sei se todos sabem, mas tanto pela Constituição Federal, que foi promulgada em 1988, tanto pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, de 1948, o direito à educação é um direito universal, imprescindível a qualquer indivíduo. E ele é fator de equilíbrio na sociedade, bem como fator de justiça social, né? Ele equilibra determinadas condições na sociedade, acesso a emprego, acesso à educação. Ele promove a transformação das pessoas e, de certa forma, ele equilibra essa relação trabalho, renda dentro da sociedade. Mário Ângelo entrou. Eu vou parar de tagarelar aqui e vou botar ele ao vivo. Chegou ele! Olha ele! Meu camarada Mário Ângelo Barreto! E aí, tá me Egresso ouvindo bem? no PCdoB para disputar a prefeitura de Serra Preta. Bem-vindo! Como está? Tô bem. Tá me ouvindo bem? Perfeito. E você me ouve bem? Ok. Excelente, Eu né? estava aqui É, tapeando um pouco enquanto você não chegava, contando certo. que você é historiador, você é advogado e que você é pré-candidato em Serra Preta. Mas eu ia contar uma parte ao vivo. As nossas viagens no Buzu da Santana, lá no Fundão, vindo de feira para Madre de E Deus, em 1900 já e tem, antigamente. tem o quê? 19 anos isso. Ah, isso aí, então. Já É, vinha tagarelando ali, falando de tudo um pouco. é, eu era aluno, na verdade, né? Porque hoje eu tô com... tenho 19 anos, eu tenho 30 anos, então eu era aluno do Fundamental. Ah, então E vamos aí, ao que Clarissa? interessa. Claro, Se como é que tá você? apresente. Tudo bem? Tô bem, tô bem. Feliz agora em te ver, feliz por você oportunizar esse momento de discussão, entendeu? Eu, Uma pauta na que eu só verdade, poderia discutir com você. pronto. Na verdade, eu estou confinado aqui há 90 dias, né, em Madre. Eu nem fui em Serra Preta ainda. Certamente semana que vem eu vou dar uma passada lá rápido. Né? Essa questão da pandemia pegou todo mundo de surpresa. A gente pensava que era algo passageiro e perdurou por muito tempo até hoje. A gente não tem previsão de quando uma nova normalidade, né, se estabeleça, até que tenha sei lá, um antiviral capaz de matar o vírus ou uma vacina, né, capaz de prevenir a população. Então a gente está vivendo um momento difícil, um momento triste, mas também um momento de novidades, né? Como diz os grandes pensadores, não vou atribuir só aos historiadores, mas os grandes pensadores, as revoluções, as guerras e as pandemias, elas têm uma função de acelerar o processo histórico. E a gente percebe isso hoje, né? A gente está vivendo um momento histórico. Nós vivemos a pandemia, as grandes da pandemia, né? No final da Idade Média, você tem uma depois da Primeira Guerra Mundial. E aí, eu nunca esperava conviver com a pandemia, isso. E aí não é um mérito, né? Eu não queria conviver. E a gente está vivendo esse momento histórico e a gente percebe as coisas aceleradas, a questão do tempo, de como a gente utilizar esse tempo. Hoje mesmo, quem
me situou foi essa live, né? Porque assim, eu perdi noção do tempo. Que dia Eu é hoje? Que dormi horas assim, são? eu só sei que é sexta-feira, 19 horas, porque eu me enquadrei na live, porque tem dia que eu durmo 5 da manhã e acordo 17 horas, mas eu acabei de almoçar, almocei na estante. Então Então vamos vamos lá, ao que e tem a interessa. novidade aí, né? De É, utilizar as ferramentas para a questão educacional, de relacionamento, de aniversário de família. E era uma verdade, coisa que a gente já trocava figurinha na escola, lembra? Dessa questão das novas verdade. ferramentas, enfim, e hoje Esqueci de dar essa nuance que você também é blogueiro. Esqueci de falar. eu tenho um Mário Ângelo é blog. o idealizador de um projeto de tecnologia inovador. Há quantos anos que você criou o Madre Canal? É o Madre Canal, que foi um blog que É uma. surgiu na É, escola Dejaí para isso. relatar os fatos exitosos da educação. Na verdade, essa importância de entender, né, as ferramentas digitais. Eu nasci no sertão, então eu não tinha acesso a essas coisas, a filmes, eu não assistia, a não ser sessão da tarde. E aí, quando eu cheguei na Universidade Federal da Bahia, eu me deparei com uma disciplina, né? Não é bem uma disciplina, mas uma espécie de curso de extensão chamado Cinema História, né? E aí eu vi aquele mundo de filmes, né, que eu tinha perdido, né, que eu nem sabia de nomes de diretores importantes como Glauber Rocha, que a gente nem imaginava existir, e passei a relacionar não só a literatura, né, mas a história também com os filmes. Como é que a imagem pode contribuir, a imagem e a narrativa pode contribuir na compreensão do passado e como isso pode contribuir também numa didática ou paradidática nas escolas. E isso eu me formei e fiquei com isso. Quer dizer, eu fui estagiário também na Faculdade de Educação da UFPA, que lá tinha o Educanal. Eu acho que a experiência do Madre Canal vem um pouco daí, né? Que eu fui estagiário, também tive uma passagem na TV UFBA, quando eu estava montando a televisão da universidade. Então, eu passei a discutir muito mídia. Inclusive, minha monografia em Direito foi sobre o acesso ao espectro, ao sinal televisivo, né? Eu trouxe isso também para dentro do direito. E na educação, aí quando eu vim para Madre de Deus, poxa, eu vi uma cidade linda, pequena, e o povo. E aí foi aquele momento da chegada do celular, né? E a escola não entendia muito, passava a reprimir o celular, e eu via aquilo ali como uma oportunidade, né? E eu passei a discutir essa questão de montar uma espécie de canal, né? De canal, de um menino utilizar essa ferramenta televisiva para a educação, e isso ficou em minha mente, escrevi o projeto. Foi uma luta, porque muitos não acreditavam que isso era possível, e em 2015 a gente conseguiu efetivar lá na Escola de Jair o Madre Canal, mas foi pensado na Escola Magalhães Neto, que você era professora. Eu acho que você acompanhou um pouco isso, né? Acompanhei, Um sim. pouco da história, um pouco da história do Madre Canal. E depois foi transferido para o Colégio ACM, né? E no Colégio ACM a gente teve uma dimensão até um pouco maior, porque a gente trabalhava em outras redes, tinha a diretora Eliane, eu acho que ela deve estar Já ao está aí vivo aí. presente. E a Está aí Eliane não, gosta na de live. gosta e incentivava e dava liberdade e cobrava aí temas, vamos discutir isso e aquilo, blá, isso para mim não era uma pressão, para mim era uma coisa boa, porque, puxa, quantos temas para a gente fazer. E aí veio a pandemia, né? Eu acho que o ápice foi assim, o reconhecimento também da TV Globo, que fez um trabalho junto com a gente lá na escola, né? Sim. E aí veio a pandemia e a gente deu uma freada no projeto. Mas eu espero que o projeto retorne até com maior impulso, né? Depois dessas lives, desse interesse da educação em efetivar realmente as ferramentas digitais. Vamos lá, eu sei que você fala muito, eu não falo muito, eu sou tímido, mas se deixar o professor falar, Eu eles estão sou no a tempo pessoa todo. que depois das lives eu me disciplinei a ouvir mais e manter o Mas eu, meu convidado à vontade. Antes de você certo, entrar, eu estava aqui falando sobre como você seria trataria desse assunto e expliquei que o direito à educação é fundamental e universal e assegurado desde 1948, no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e também com a promulgação da Constituição Federal em 1988 e regulamentado normativamente para todo o Brasil pela LDB, né?
o que rege a educação com as normas do Conselho Nacional de Educação, entre outras. E aí que hoje a gente ia estar falando sobre isso e que isso era fator de igualdade na sociedade que equilibrava emprego, acesso à renda, acesso a todas as oportunidades dentro da sociedade, elas começam a partir da educação. E já dizia Paulo Freire, né? Você não veio buscar sua caneca, vizinho danado. A educação não transforma o mundo, ela transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. E o que a gente tem feito nesse período de pandemia é crescido através de levar e contribuído para o crescimento das pessoas. O que a gente está fazendo aqui nessa live é um processo educativo. A gente está querendo conscientizar a população, a comunidade, os seguidores, a respeito de algo que é importante, fundamental. E, de certa forma, as pessoas veem que esse período pré-campanha político é o período que eles querem ter benefícios e eles nunca veem como todos os dias é o dia de obter um benefício, sim, o benefício de crescimento pessoal, quando eu vou em busca da minha educação, quando eu corro atrás disso e efetivo isso, cobrando e exigindo do Estado esse meu direito. Então, eu te convidei para você fazer essa ponte entre direito, educação, entre a história e estar dando luz para todos. Bora nesse bate-bola aí, né? Primeiro, assim, hoje nós temos várias normas, né, que tenta enquadrar, eu diria isso, né, regulamentar a educação. Essas normas aprovadas pelo Estado de Direito, a gente chama de normas positivas, né? Então, o direito positivado é o direito reconhecido pelo Estado. Mas a educação, ela vai além disso. A questão das regras estatais. Inclusive, eu tento hoje me policiar a olhar mais uma educação voltada para a base, a pobreza. Não me interessa, não é que eu não estude, mas não me interessa muito reforçar a educação pequeno burguês e na educação para a classe média alta. Essa educação não me interessa, até porque eles não precisam da gente. Por exemplo, eu me identifico como uma família de baixa renda, que eu tive de alguma forma sorte e interesse. Eu nunca fui bom aluno, não, viu? Mas nunca. Sempre fui um aluno mediano. Eu acho difícil. Né? Mas assim, eu consegui, eu tive a sorte e o foco de entrar numa universidade pública. Na verdade, eu entrei em 3, né? Fazia engenharia, processo petroquímico, depois eu fiquei levando os 2 cursos de história, e aí eu fiquei em história, e depois depois de 12 anos eu voltei a estudar, a fazer direito, sempre aqueles cursos também de especialização que a gente faz no decorrer, mas essa questão da educação sempre me perseguiu, e eu gosto, porque o meu ensino médio em Serra Preta, lá no Bravo, no colégio, no Centro Educacional Renato Medeiros Neto, eu fiz o magistério. Que o magistério naquele tempo, quem fez magistério sabe, quem tem... Também Oi? Uhum. Você tem acima de 30 anos já, não? Eu tenho 40, vou fazer 41. Então você viveu o tempo áureo do magistério, por exemplo, as formaturas do ensino médio... Terminei em 1996 o magistério. Tinha 2 formaturas muito, muito fortes no interior naquele tempo. Era a formatura do magistério, era festa, parava a cidade, os deputados, pessoas tidas como importantes, eram os paraninfos, né, os padrinhos, e a formatura também de datilografia. O curso de datilografia eu cheguei a tomar, mas não me formei, não. Fiz também, fiz na igreja, na igreja católica. ASDFG, Quert, Polut, ali era a posição dos dedos. Você se formou, Clary? Você chegou a se formar? Não, que era um saco, eu era muito repetitiva, eu perdi a paciência. Quando errava a letrinha, o retrocesso, não é isso? Aí tinha que tirar a folha e fazer tudo de novo. Eu queria digitar por cima, não podia. Então é um momento áureo da educação, mas as classes baixas, né, a classe trabalhadora começou a bater também na porta das universidades, né? Sim. Questão em busca de um curso superior, de uma graduação, e eu, com muita dificuldade, eu consegui sair do sertão, fui morar em República Estudantil, morei na Padre Torran, que é a primeira casa do Brasil, casa de estudante. Padre Torran, em homenagem a um padre francês,
porque precisou vir um francês ao Brasil perceber que o público do interior tinha dificuldade de ir para o litoral. Porque se no período colonial os fazendeiros mandavam seus filhos para estudar em Coimbra e em Lisboa, no período da República Velha, até pouco tempo, os fazendeiros mandavam seus filhos para o litoral, para as capitais, para estudar. E os pobres eram analfabetos, ou no máximo conseguiam o ensino médio, no máximo. Então, na década de 80, 90, é que começa uma abertura para que a gente tenha a possibilidade de concorrer a uma vaga no tal chamado vestibular, que era muito difícil, anual. A primeira etapa era a inscrição, que era um salário mínimo, né? Depois vinha toda a prova. No interior, a gente não tinha acesso a todo o conteúdo que caía no vestibular. Não tinha professor qualificado também, né? A lei até amparava que o artigo 77 da lei que regia até a nova LDB dizia que o professor leigo poderia dar aula. Isso era ruim para os pobres, porque nem sempre uma pessoa mais preparada tinha acesso à sala de aula. Eu quero dizer tudo isso para fomentar a educação como um setor estratégico. A educação sempre foi relação de poder. Isso você falou muito bem aí, depois da guerra, né? Mas se você for olhar na antiguidade, por exemplo, Esparta e aí a gente pode depois relacionar isso com o ensino integral. Esparta pegava as crianças acima de 12 anos, naquele tempo não era considerada criança acima de 12, hoje sim, mas pegava para ser guerreiros e era treinado, né? Essa questão era o Estado que dominava as pessoas. Então era em tempo integral, porque tirava da família para transformar as crianças em grandes guerreiros. Isso era uma educação paramilitar, né? E Atenas já discutia essa questão toda da democracia, evidentemente, a democracia para os cidadãos atenienses. Os escravos não tinham acesso... ao conhecimento. Exato. Não tinha acesso à educação. A questão bélica e outra era a educação, isso mesmo. Mas tudo é educação de domínio, né? Essa educação não me interessa muito, assim. É bom a gente saber, mas não me interessa porque é para dominar a gente, é dominar os pobres, né? E no Brasil, o Brasil vem com essa filosofia educacional. Então, a igreja tinha o controle sobre, né? A igreja católica, ela tinha um controle sobre o saber. Você não tinha como. Aliás, tem uma coisa mais grave ainda. Antes da Revolução Francesa, estudar era proibido. Se pegasse alguém com um livro na esquina lendo, era preso até com possibilidade de ter pena capital. Como revolucionário, não é? Como insurgente. Eu lembro do século das luzes, o iluminismo, que foi o período de crescimento intelectual, científico, onde teve esse incentivo para a busca pelo conhecimento, né? Exato. Mas isso ainda não... diante das classes populares, né? Os sans-culottes não tinham acesso a isso. Era uma coisa mais burguesa, mais de classe média. Então, surgem os grandes filósofos e, de alguma forma, eles vão transformar a era moderna, né? Vai quebrar um pouco o monopólio da igreja perante o saber e também vai extrapolar o limite da Bíblia. Ou seja, a Bíblia é uma fonte de saber, mas não é só a Bíblia. Vai ter a filosofia, vai ter a arte. Sempre teve, mas foi sempre reprimida, né? Vai ter a história. E isso chega muito forte no Brasil, mas sob o controle das aristocracias, né? O povo não tinha acesso à educação. Só para você ter uma ideia, o Brasil fica independente, mantém a escravidão, em 1888 acaba a escravidão, e você tem leis que limitam a possibilidade da cidadania da negritude, como a lei da vadiagem, né? Enfim, o negro não poderia também trabalhar a sua questão cultural. E só em 2002, você já estava viva em 2002? 2002. Eu lembro que você deu uma palestra, viu? 2003, lá no Nossa Senhora sobre a questão, de Deus. Sobre a questão da lei de inclusão, não é isso? De trabalhar a história afrodescendente. Exato, isso, boa sim. Memória. Mas eu quero te trazer um dado... aqui na live de empoderamento negro com a professora Glória, e justamente foi depois dessa lei que normatizou o ensino na escola da cultura afro e indígena. Isso. Eu acho que é a Lei 10.615. Agora, Clary, eu quero trazer um dado mais perverso, ou seja, em 2002, que você falou que já estava viva, a gente já estava trabalhando. Veja né? seu áudio aí, Mário, que ficou um pouquinho baixo.
Você me Tá desconectou abaixo? alguma coisa, não? Veja Não, aí. tá baixo. E agora tá melhor? Estão Senão eu ouvindo, tiro o Mário? fone. O pessoal tá me ouvindo? Alô, tá me ouvindo? Tá me Bora aí. ouvindo? Estão ouvindo Mário Tá me bem, ouvindo? gente? Miriam, Eu Eliene. tô, eu tô ouvindo bem. O pessoal tá falando aí bela Eu aula, eu acho que agora é não estou te possível ouvindo ouvir. nada. Andréa é minha Então prima. é o Você não tá meu. me ouvindo, não? Eu vou tirar o fone para ver. O pessoal tá Ah, me ouvindo não, então é bem? comigo aqui, porque eles estão dizendo que você está Ah, falando bem e eu que não estou ouvindo. Vá, continue falando a, aí, que eu vou ver o que é que no meu é, que falou. a Eliane falou que tá ótimo. Então vamos lá. Então o dado é bem agressivo para os mais pobres. Eu acho que quando eu li isso me assustou um pouco. Em 2002, só em 2002 o Estado brasileiro deu condição de matrícula, não é educação de qualidade, não, matrícula para todos os brasileiros. E a gente que é professor sabe, era uma briga permanente, né, diminuir o número de alunos em sala de aula, não que deva botar o aluno de fora, mas construção mais sala, porque a gente não tem condição de dar aula a 45, 50 alunos, né, tinha salas que eram, na verdade, enormes, com microfone e tal, e toda a deficiência do ensino público, mas só em 2002 os pobres teve acesso à educação pública. Educação pública. Então, você vê como o nosso povo ficou excluído há muito tempo. E o nosso desafio é não só garantir a matrícula, mas a qualidade de ensino. Como fazer uma educação de qualidade que atenda a essas novas categorias que sempre ficaram de fora do sistema. Eles pagam o sistema, mas não tinham o benefício do sistema. Então, isso é muito grave. Isso é um problema do Estado brasileiro, da Eu sociedade, ainda das estou com o meu famílias, retorno para resolver. baixo. Você pode continuar Hum. falando, que eu estou ouvindo um pouquinho baixo. Eu estou tentando aqui conectar no meu notebook para ouvir melhor você. Eu não sei o que Então, aconteceu com o meu retorno. Tá todo eu mundo vou. ouvindo. O Eberson já falou, a Eliane falou, tá todo mundo falando que você tá. Pode continuar falando. Certo, eu vou Com o continuar pessoal aí. falando. Eu Mas tô pode só aqui falando olhando pro também, lado se para você está tentar bem. botar no note que eu te ouvi, eu não tô te ouvindo. Não sei o que teve aqui com E uma minha, outra coisa minha interessante sobre a tecnologia educação, dando errado. viu, Clary? Uma outra coisa, e o pessoal aí que está me ouvindo, uma outra coisa muito grave na educação é quando você utiliza a educação como arma social. Você usa a educação para separar as classes. E eu não vou falar o nome da escola, mas em 2002 também eu li um artigo interessante de uma escola paulista, uma das mais caras, uma que servia a classe média alta, na verdade a classe alta paulistana, que os pais fizeram uma reunião com a escola. Os pais fizeram. Eu estou ouvindo agora, é meu som. Eu acho que o computador vai atrapalhar um pouquinho aí, Clary. O, o som do computador está indo para o celular e Então está eu vou tirar. dando microfonia. Só se você tivesse um fone aí e usasse um fone. Não tem não, né? Fone. Ela não Não está tô me conseguindo ouvindo. te ouvir no celular, eu tô ficando agoniada. É. Mas continue falando E, que o pessoal tá dizendo que tá ótimo. Eu que então vamos queria te lá. ouvir direito. Tá longe, Porque como é que você longe. vai fazer perguntas? Mas vamos lá. Continue Então, falando. uma escola de classe alta paulista, os pais fizeram uma reunião com a direção da escola para cobrar o aumento da mensalidade. A mensalidade era R$ 5.000 na época, e eles queriam aumentar a mensalidade. E aí, qual é o segredo dessa estratégia? Porque a gente não entende isso. Geralmente a escola aumenta e os pais fazem manifestação, né? Entra no PROCON para utilizar algum discurso abusivo da escola, mas nesse caso não, os pais que queriam aumentar a mensalidade. E qual é o segredo disso tudo? É que a classe média estava conseguindo se matricular nessa escola e a classe alta não queria misturar, né? Não estou nem colocando baixa renda aí, classe média e classe alta. Por quê? Porque a classe alta ela se preocupa muito com os bens materiais, com a questão da herança. Então tinha uma preocupação real que seus filhos se relacionassem com famílias que eles julgassem sem posse. Isso lá na frente poderia dar um problema na divisão de herança. Então você percebe que a educação também ela não é feita só para passar informação, só para educar, mas também
para limitar a questão afetiva. E isso é muito grave, é ruim. Então, esse tipo de educação, ela tem que ser combatida. Então, ao mesmo tempo que a gente está defendendo a educação, tem modelos de educação que precisam ser, né, modelos que precisam ser combatidas, porque isso cria do Brasil o que a gente acha que só no outro país tem, que é a questão do apartheid. Então, o Brasil, a educação, como a saúde também, né, nesse momento, Agora, agora vai. que você cria a educação empresarial para determinadas classes e você cria a educação tal, que é chamada educação pública, médias e baixas. E aí você precisa realmente entender esse processo de dominação, porque você tem 25% da receita dos entes públicos que é investido na educação pública, mas não traz o retorno de qualidade.
Claro. E aí? Tá me ouvindo bem? Oi, eu tô te ouvindo. Eliane falou que não está me vendo. Eu vou fazer o seguinte, vou te chamar. Oi? Quem? Nós dois? O pessoal aqui, uns dizem que estão vendo, Eliane disse que não está me vendo. Eu não está aparecendo meu áudio. É. Você- Tirei o fone e agora você Deixa eu me ver. Tá me ouvindo? Telefone. Eu tô te ouvindo agora. Tirei o fone já. Seu fone tá melhor? Não, eu tirei o meu fone, se você não estava me ouvindo. Eu desconectei. Eu Ah, acho que foi tá. a oscilação da internet que fez isso, amigo. A chuva e o vento, que não tá brinquedo. Vitinho veio correndo do quarto. Minha mãe, a internet caiu. Aí eu vi, Ah, meu tá. filho. E agora E tá ok. agora, Pode voltar. tá me ouvindo bem? Perfeito. Estou até mais feliz. É, Tá eu vendo que a parei falando, tecnologia faz? Suou aí, foi de nervoso. eu parei falando sobre matrícula de uma escola pública. Eu não sei se o pessoal ouviu. Olha, ele falou que está bom. Continue. Eu acho que bora E a começar, Giane né? disse que não me ouvia. Você me ouve, Mário? Eu te ouço. Ah, então pronto. Então voltou ao normal. Pronto. Continue, estou te ouvindo bem. É isso, eu parei falando sobre a questão da educação enquanto um bem de estratégia social, que esse tipo de educação não serve para o povo de baixa renda. Quando a educação ela é utilizada muito mais para exclusão do que para inclusão. E aí eu dei um exemplo de uma escola empresarial, porque quando fala escola particular parece tudo igual, mas não. Tem gente que bota uma escola na esquina e incorpora aquele discurso elitista, eu estudo numa escola particular, mas quem frequenta aquela escola é o povo de baixa renda, que os pais fazem um sacrifício para pagar. Quando eu faço uma crítica à escola particular, eu até utilizo o nome empresarial, porque é escola para classe alta, né? E aí eu estava dando um exemplo da escola, uma escola em São Paulo, que eu não vou falar o nome, que eu não sou louco, eles vão entrar com ação judicial, eu não quero gastar dinheiro e não tenho, é, que os pais fizeram uma reunião para aumentar a mensalidade escolar. E é uma coisa que fora do comum, porque geralmente a gente, quando o colégio aumenta a escola, os pais, né, vão para a Procon, protesta, e nessa não, foi os pais que queriam que aumentasse. Na época parece que a mensalidade era R$ 5.000, e eles queriam que eu aumentasse a mensalidade, porque a classe média alta estava conseguindo se matricular. E é um colégio de empresários. Então, por que isso? Porque os empresários, eles, de alguma forma, eles querem separar os seus filhos de determinada classe social para lá na frente não ter problema na divisão do patrimônio, na questão de herança, entendeu? Então, você percebe que a educação brasileira, ela também serve para separar a classe, ou seja, e a gente termina produzindo no Brasil algo que muita gente não enxerga que é o país, que é a questão da casta social. A gente acha que a Índia que é um país de casta, mas nós somos um país de casta. Nós somos um país do apartheid, né? Quando a gente utiliza instrumentos legais de separação, ou seja a escola, seja o hospital. E isso está na nossa cara e a sociedade parece atônica, Não né? Ela não enxerga toma. ainda. Pois é, por exemplo, o próprio político que diz que está ali para promover os bens públicos, quando eles adoecem, ele já tem hospitais específicos. Né? Os filhos dele têm as escolas específicas, que é diferente da classe baixa. E depois propagam que somos brasileiros, parece que é tudo igual, mas não é. Inclusive, a gente também, servidor público, né? O Estado dá um plano de saúde para a gente, quando o próprio Estado de alguma forma, né? Claro, quem paga o plano de saúde também é a gente, mas quando o Estado promove um plano de saúde, ele está dizendo que o hospital dele não presta, que a gente deve procurar um outro hospital e a gente se acomoda. Poxa, eu tenho meu plano de saúde e tal, então o povo que se exploda.
Então, como eu falei Verdade. no início da live, o meu foco hoje é voltado para os bens que chegam à população de baixa renda. Isso é o que me interessa. E que bens é isso? Principalmente a educação. Então, uma educação que não chega aos mais pobres, para mim, não me interessa, né? Então, por exemplo, quando eu me formei, eu cheguei a dar aula ainda em algumas escolas privadas e foi o pior momento, porque assim, eu vim do sertão, né, de uma região paupérrima, uma das mais pobres do mundo, né, comparada com em alguns setores com a África subsaariana. Você vai, de alguma forma, conquista uma profissão, né, de professor, ou seja lá, de advogado, enfim. E aí você pega o seu saber para passar para uma classe média que não está nem aí com os mais pobres. Isso, de alguma forma, me trazia angústia. E aí, hoje, quando eu consigo sobreviver do ensino público, isso para mim é um ato de felicidade, né? É um ato de felicidade. Então, como a gente pode contribuir? Não é fácil trabalhar com as classes populares, não estou dizendo isso, né? Porque são categorias que ficaram afastadas das ferramentas do Estado há muitos anos, e aí vem para dentro da instituição, entendeu? Num ritmo de vida diferenciado. A gente também não pode cair na ilusão de que os centros instrucionais do Estado, seja lá o museu ou a escola, elas vão resolver o problema educacional do país. Como diz o provérbio africano, para educar uma criança você precisa de toda a tribo. E isso está na legislação brasileira, né? Que é no artigo 206, que a educação é um dever do Estado e da família. E aí, quando inclui a família, eu entendo como uma sociedade. Não é o pai e a mãe, mas são todos. Então, cada menino que está na rua ou que está na escola, nós temos essa responsabilidade de educar. E eu não gosto dessa frase, que até o professor anda proliferando aí, eu acho uma frase bem elitista. O professor ensina e a família educa. Para mim, todo mundo ensina e todo mundo educa. É evidente que nós somos Isso, e cientistas, até, né? com certeza, e até recentemente as discussões acerca de planos de salário, cargos e a inclusão de todos dentro da escola como agente educador, né? Como os não docentes, os porteiros, o agente de limpeza, o merendeiro, todos educam aquelas crianças, porque no momento que eles orientam em determinado aspecto, eles estão educando. Então, isso que você falou é perfeito. Todo mundo Uhum. educa, não apenas o professor. Você tocou num ponto interessante que a gente não chegou ainda a falar, que é a questão do plano de carreira, né, de salários. Ou seja, o Estado, quem controla o Estado, porque quando a gente fala desse ente público invisível que é o Estado ele nasce como? Esse Estado moderno que a gente conhece, ele nasce no século XV. Então, o Estado ele nasce para, de alguma forma, colocar um freio nas crises feudais e promover a ascensão de uma nova classe social, que são os empresários, né? Que no livro de história a gente chama de burguesia. E esse Estado ele não nasceu para promover bem-estar de todos. Ele vem no processo de transformação e cobrança. Então, a gente, o Estado tem o direito de promover isso e aquilo. Isso hoje, do ponto de vista legal, mas do ponto de vista social e histórico, o Estado ele nasceu para separar os pobres dos ricos. E mais, o Estado nasceu para tirar o dinheiro dos pobres através dos impostos e repassar para os ricos. Esse negócio de que o rico trabalha que a pessoa trabalha e fica rica é conversa. Os impostos deveriam ser vistos de outra forma, né? Para promover a melhoria de tudo que chega para a população, desde a saúde até a educação. Essa é uma discussão moderna, é uma discussão de hoje, mas antes não. O Estado ela nasceu para proteger uma determinada classe, inclusive não é à toa que o Estado tem o seu exército nacional. O exército não é só para defender, embora hoje já tenha a polícia interna, mas o exército não foi feito só para defender outra nação de invadir, mas ela foi feita para proteger a máquina estatal. Então, se alguém quiser, de alguma forma, derrubar essa máquina estatal controlada por determinados grupos sociais que se apropriam da saúde e da educação. Esse negócio de saúde até é uma coisa mais moderna, porque antes a saúde era através do chá. O chá era considerado a bruxa, né, que fazia, a igreja perseguia. Mas a saúde era promovida por oração. E eu não estou falando de uma coisa muito longe, não. Há 500 anos, é muita coisa para a gente, mas para a história foi ontem. Há 500 anos você sentia uma cabeça, você tinha que rezar. A peste da Idade Média ela era tratada com oração.
E alguns grupos mais radicais achavam que era uma espécie de sei lá, uma sentença divina. Você pecou, você estava esculhambando na terra, então alguma divindade mandou uma pandemia para resolver o problema. Ainda eu vejo leituras aí dos terraplanistas, dos bolsonaristas, que fazem esse tipo de interpretação medieval. E aí o pessoal, voltamos à Idade Média. Por quê? Porque a gente abre mão da ciência, que foi conquistada na Idade Moderna, dos aparatos que o Estado do bem-estar, aí é um outro modelo de Estado, construiu, entendeu? Para as classes populares, mas, em geral, o Estado ele foi montado para separar classes sociais. Então, essa visão de que o Estado deve oferecer educação pública e de qualidade é uma coisa moderníssima, é uma coisa da agora. Isso cai por terra, aquela também historinha que a professora conta, que no meu tempo a educação era melhor. Melhor coisa nenhuma. Quem era que estudava, né, há 30 anos atrás, e aí voltando a 100 anos, a 200, não era o povo não tinha acesso. O povo tinha a sua sabedoria popular, que é uma outra coisa que a gente não pode abrir mão. A sabedoria popular, ela constrói saber, não é só a escola. E muitas vezes a gente abre mão, não traz o conhecimento popular para dentro da escola. Então você vê que quantas contribuições a escola tem, a questão tecnológica, a questão da sabedoria popular. E é algo que agora a gente está em discussão, né? Na reformulação do currículo, a valorização do que é próprio e particular da comunidade do local e que, de certa forma, contribui para o crescimento deles também. Então, o conhecimento da comunidade, verdade, que agrega então, muito. Hoje, mas isso é o pano de fundo dessa discussão legal, mas o que está por trás disso? É a disputa do Estado. Então, o Estado hoje ele está sendo disputado por todas as classes sociais, e aí você tem que fazer um Estado inclusivo para que você possa manter uma harmonia social entre a sociedade. Então, você tem a classe média que disputa o Estado, ela quer o benefício do Estado, seja com transporte, e isso está na lei agora, né, na educação, na saúde. Você tem a classe alta que sempre controlou a riqueza do Estado, o Estado era para eles, e você tem as classes populares que abriam mão do Estado, até porque ele vê o Estado mais como repressor, ou seja, como é que o Estado chega nas comunidades pobres? Eles chegam com a polícia para reprimir e matar a galera, e ainda ter gestores que falam, foi o grande artilheiro, que chegou aí no Cabula e matou 6, entendeu? Então, a visão que as classes populares têm do Estado não é de um Estado amparador, né? Um Estado do bem-estar social, mas é de um Estado repressor. É um Estado que não leva moradia, é um Estado que não leva saneamento básico. Você vê a nossa capital, que é chamada de Roma Negra, né? Como é que o Estado relaciona com essa cidade segregada? Você tem uma periferia que não tem a presença do Estado, a não ser a força estatal, policial, a necropolítica, né? Que vai para exterminar negros. Então, quando eu entro em Salvador e vejo aquela favela, eu enxergo nela a extensão do porão do navio negreiro. Então, a gente não tem ainda um Estado que olhe para a favela para dizer, olha, nós temos que resolver esse déficit habitacional de 1 milhão de casas. Nós temos que construir polos de saber aqui, de escola integral, de creche, né, para essa população de baixa renda, que o Estado deve, porque o Estado escravizou essa galera há 500 anos, e aí como reparar tudo isso? Entendeu? Então, são N questões que a gente pode olhar para o Estado e dizer como é que o Estado deve agir. Então, o Estado hoje é um Estado de disputa. Né? Um Estado de disputa. É ano eleitoral, mas é uma disputa pela presença do Estado. Por isso que é muito importante uma candidatura sua, de uma professora, que tem uma visão de trazer também. Os bens. Apesar de que as pessoas não veem, assim, os momentos de discussões que a gente vem promovendo é para, de certa forma, estar elucidando e estar criando caminhos e estar mostrando que a escolha de alguém para representá-lo passa pelo conhecimento e pelo que ele vai buscar através do exercício do mandato para a sua categoria, para a melhoria da comunidade no aspecto educacional, cultural, saúde, moradia e tal. Outro dia a gente estava discutindo aqui com Glória, professora de Candeias, e ela falava que a escolha precisava ser feita de forma equilibrada. Como é que você vai cobrar a cultura se você não eleger um representante da cultura, alguém que vá brigar pela sua pauta? Como é que você cobra da educação se você não elege alguém que represente a educação?
como é que você elege alguém que não busca a melhoria para a mulher e tal, etc e tal. Então, a sua também eu vejo de suma importância, porque você saiu de Serra Preta, você morou em residência, chegou em universidade, por sua primeira graduação, não satisfeito, voltou por sua segunda e vem transformando, né, a mentalidade de muita gente a partir das suas discussões. E parar para conversar com você é assim, ó, silenciar um pouco para poder construir uma linha de raciocínio devido ao amplo conhecimento que você tem. Você consegue até me silenciar para eu tentar acompanhar o seu raciocínio. E olha que eu gosto de história, viu? Seria a minha segunda opção. Minha segunda opção de vestibular foi história. E eu tenho também uma leve queda pelo direito. Era um curso que eu faria satisfeita. Porque, na verdade, quando meus alunos perguntam, Clarice, professor, qual é o melhor curso? Eu digo todos. Pena que eu não vou viver 200 anos para fazer até dança, né? Que eu sou péssimo dançarino. O saber é um só. Né? Não existe esse negócio, a história, a literatura. Isso foi uma invenção de especialidades, né? Para a gente aprofundar. Mas, assim, se a gente não ter uma visão geral do conhecimento, a gente vira um especialista. E isso, só um especialista traz prejuízo. É uma espécie de Uma pausa oceano aqui, só com para um fazer palmo uma de coisa lhe fundo. interrompendo. Sim. Eu nunca vi uma live com tanto educador do município de Madre de Deus. Eu me perdi em todos eles e muita gente, acho que de Serra Preta também está aqui falando com você. Não consigo ler os comentários, mas aqui eu vi que entrou Bárbara, que entrou Fábio Muti, que entrou Adriana Guimarães, que entrou Regiane, que entrou Russo, que entrou Eliene, que entrou Emílio, João está aqui também. Então, assim, tá. Eliene disse que gosta de dialogar com você porque viaja na história e contextualiza. Eu não consegui, eu peço desculpas aí que eu não consegui, não. Mas aqui está uma live de educadores. Eu preferia que você não tivesse lido o nome do povo, porque aí deixa a gente nervoso, entendeu? Eu olhando, eu penso que eu e você. Aí, quando a gente sabe esse mundo de Aonde conhecimento que está tem aí 31 mensurando, pessoas online aqui. avaliando, pois é, aí fica nervoso, eu termino perdendo, não sabendo o que falar. Sandro de Agora, Serra voltando, Preta presente, mandou dizer aí, ó. professor Sandro, de Geografia lá da UNEB, né? Ele é técnico da UNEB, então a galera muito qualificada aí, é um bate-papo interessante. Então, aqui, na verdade, é uma troca de ideias, sabendo um pouco que a impressão que cada um tem, né? Mas não é a verdade absoluta, é só uma instiga, né? Na verdade, eu estou aqui provocando. Eu gosto de soltar provocações a partir da visão do tecido social que eu vi e que eu enxergo, né? Então, assim, essa questão da política partidária, ela também está no âmbito, é preciso a gente colocar o espaço que ela ocupa. Então, essa disputa, que eu não chamo nem de democracia, eu chamo de abertura política, ela está no campo também das relações de mercado, né? E por isso que talvez a gente não consiga fazer um debate mais profundo para atingir os verdadeiros interessados que a gente tenta, de alguma forma, representar, que são os mais pobres. Porque os mais pobres, além de não ter acesso à ferramenta, à questão educacional, a eleição burguesa, ela termina sendo decisiva porque tem o controle do capital, né? Seja o capital econômico, empresarial, seja o Estado na mão. E a gente vê que nos municípios mais pobres, ou nos municípios menores, ou nos grandes também, quem tem o controle da máquina sai na frente da disputa. Né? E inverte até a lógica, né? Tira até candidatos. Perdeu, saiu da prefeitura, entra um e sai outro. Isso é muito comum em todos os municípios. E as classes populares não participam dessa discussão. E, geralmente, as eleições, boa parte da eleição é definida na convenção, porque na convenção é o grande xadrez, você já define, na verdade, o espaço, quem vai ser o candidato A e B, e quem é o candidato que vai receber, não mais apoio, ele chama de apoio, mas é quem vai receber mais investimentos. E termina decidindo. E nessa decisão, evidentemente, que os interesses das classes populares ficam de fora, né? Porque os grandes acordos, eles são feitos a partir das convenções. Por isso que eu preferi ir pela esquerda, porque eu estou filiado ao PCdoB, já fui do PT,
tenho um grande namoro com o pessoal, conheço muitas pessoas, é o campo que eu atuo porque é onde tem as propostas voltadas para as classes populares, para a nossa classe social. Buscam igualdade, que buscam melhorias que vão mudar mesmo o aspecto da sociedade. Porque não adianta políticas que não vão corrigir a segregação, que não vão diminuir, né, a desigualdade. Eu também penso da mesma forma que você. Pois é, você vai apoiar uma proposta empresarial, o que os caras querem é o quê? Transformar a educação em mercadoria. Então, nessa transformação de mercadoria, só tem acesso quem pode pagar, né? E a educação, mesmo que ela tenha esse aspecto, para você ter acesso pago, isso traz um prejuízo, porque a educação, ela tem que ser para promover a solidariedade entre os povos. Porque quando eu olho para o planeta Terra, Fábio Muti, que está aí, né, professor de Geografia, e Sandro, eu vejo uma grande pedra no universo. Tayana está aí também falando Bárbara, que você é o show. Então, Geografia. Viu, Bárbara? Então, o planeta Terra é uma pedra, né? Não vamos discutir como foi que surgiu essa pedra aí, mas ela está uma pedra lá no espaço e a gente em cima da pedra. E aí vem os seres humanos e divide essa pedra em cercas, e chamam de países, controlado pelo Estado, e aí vai determinar quem tem direito a comer mais, quem tem direito a comer menos, quem tem direito à educação, quem tem direito a viver mais ou menos, ou seja, o Estado define quem vai viver e quem vai morrer, o Estado define quem vai ter acesso ao saber e quem não vai ter acesso ao saber. E isso tudo, qual é a gênese disso tudo? É a separação, é um dominar o outro, é a escravidão. Então, a escravidão, a educação, ela tem que sempre combater. Nós somos, como educadores, contra a escravidão, nós somos a favor da liberdade das pessoas, porque é através da liberdade das pessoas que vem a criatividade e, quem sabe, vem a possibilidade de nós construirmos outras casas, não separar a nossa casa, que é o planeta, mas construir outras casas, que é o domínio da melhor possível da palavra, né? O domínio de outros espaços do universo, porque a mesma corrida que a gente teve para conhecer o planeta, atravessando os oceanos, a gente está entrando numa fase meio ainda embrionária de conhecer os outros planetas, as outras casas, e aí pode trazer soluções ou problemas para muitas coisas. Eline estava aqui falando que defende a política educacional, social e cultural. Eu acabei de ler esse comentário aqui, que foi o último que subiu. Uhum. Tati Taylor está parabenizando a live também. E eu não consigo ler tudo porque é muito rápido. Sheila Duarte está dizendo que é muito engrandecedor esse diálogo. E eu não consigo ler tudo, Mário, porque eu me concentro no que você fala, eu leio os comentários. Vamos lá. Eu também não, eu termino, se eu for ler, eu desconcentro um pouco, eu estou sem óculos. Depois que eu tive uma chikungunya, eu fiquei com a visão péssima. Eu não enxergo tão bem. E olha que eu enxergava muito bem, né? Hoje eu estou enxergando mais com o coração. A gente tem que decidir uma coisa. A gente teve um tempo na live que a gente ficou sem conexão. E a gente deve ter mais ou menos uns 5 minutos ainda para finalizar. Aí você vai finalizar ou você vai retornar para abrir para o pessoal perguntar? O que é que você diz aí? É você que manda. O que o pessoal diz também, quem está aí ao vivo. João está dizendo que muito conhecimento, Mário Ângelo, parabéns. É você Osmário, que manda. Osmário está dizendo que o professor Mário Ângelo está preparado para fazer a revolução em Terra Preta. Ave Maria. Obrigado, Osmário. Vai botar em você. E aí, Osmar... gente, sai e retorna ou fica aqui nesses minutos com a pausa da conexão que foi interrompida por conta da internet minha e de Mário? Ou, dependendo de vocês aqui, os 26 presentes. Eline disse que continua. Quem mais? E aí depende de vocês. Depende de Mário, eu acho que você poder... Não, eu estou disponível. Nessa pandemia aqui, se vocês quiserem, a gente vai até 5 horas da manhã. Ina disse que continua, então eu vou fechar. Aí, ó, Sandro continua, Marina também, Jonathan continua. Então, eu vou fechar, porque aí Mário bebe água, eu salvo a primeira parte, a gente entra e abre para vocês falarem mais. Todo mundo está mandando continuar, viu, Mário Ângelo? Ninguém saiu, essa live foi babadeira. Então, vamos lá, a gente sai. Se mandasse parar também, eu ia ficar de mal.
Não, amor, olha, eu tô adorando. Eu só fiquei chateada com a internet que caiu aqui, mas agora tá tudo ok. Então eu Valeu. vou aí. Todo mundo mandou continuar. Eu vou sair, salvar a primeira parte. Eu tenho que você bebe uma água. A Tá Regiane bom. aí também. A Regiane ainda ficou aí. Eu pensei que ela tinha caído. Regiane, minha filha, sua companheira de do canal, é ela mesmo que tá aí. Então, vou Regiane é uma sair e intelectual de boca volto. cheia. Tá bom. Um abraço. Vou sair e Deixa a gente volto. Beba volta. água aí, tá? E Ah, mande anotar as perguntas. valeu.